Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A cidade de São Paulo acordava sob o sol tímido de uma manhã de junho, com suas avenidas já congestionadas e o barulho característico de uma metrópole que nunca para. No alto de um dos arranha-céus mais imponentes da região da Faria Lima, Rafael Almeida observava a paisagem através das janelas de vidro do seu apartamento de cobertura. Ele tinha 38 anos, mas nos últimos 2, sentia como se tivesse envelhecido uma década inteira. Seus olhos castanhos, antes brilhantes e cheios de energia, agora carregavam o peso de uma responsabilidade que jamais imaginou ter que carregar sozinho. Rafael era o fundador e presidente executivo da TechVision, uma empresa de tecnologia que havia revolucionado o mercado brasileiro de soluções empresariais. Começou a companhia aos 25 anos, com apenas um sócio e um escritório alugado no centro. 13 anos depois, comandava um império bilionário, com mais de 2.000 funcionários e clientes espalhados por todo o país. Mas nenhuma conquista profissional, nenhum prêmio de inovação ou reconhecimento internacional conseguia preencher o vazio que habitava seu peito desde aquele dia fatídico, 2 anos atrás. Camila, sua esposa, o amor da sua vida, a mãe de suas filhas. Ela havia partido de forma inesperada, deixando Rafael completamente perdido. Tinham se conhecido na faculdade, ela estudava arquitetura enquanto ele mergulhava no mundo da programação. Camila era tudo o que Rafael não era: espontânea, artística, sonhadora. Ela enxergava beleza onde ele via apenas códigos e números. Juntos, formavam um equilíbrio perfeito. Casaram-se aos 26 anos e durante quase uma década construíram uma vida repleta de amor, risadas e cumplicidade. Isabela nasceu quando Rafael tinha 33 anos. Uma menina de olhos grandes e curiosos, cabelos castanhos cacheados como os da mãe e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Camila se dedicou à maternidade com a mesma paixão que dedicava a tudo na vida, transformando o apartamento em um universo de cores, músicas e brincadeiras. Rafael, mesmo absorvido pelo crescimento vertiginoso da empresa, fazia questão de estar presente. Jantares em família, finais de semana no parque, histórias antes de dormir. Eram momentos sagrados. 2 anos depois de Isabela veio Sofia, um bebê de bochechas rosadas, olhos claros e temperamento tranquilo. A família estava completa. Rafael lembrava-se de Camila segurando Sofia no colo, enquanto Isabela, então com 3 anos, cantarolava baixinho para a irmãzinha. A cena ficou gravada na sua memória como um retrato perfeito de felicidade. Mas a felicidade, ele descobriria, pode ser tão frágil quanto o vidro. Sofia tinha apenas 1 ano quando Camila partiu. Isabela, 3 anos. Rafael ainda conseguia ouvir os gritos de Isabela chamando pela mãe, sem entender por que ela não voltava. Conseguia sentir o peso de Sofia nos braços, chorando incessantemente, como se soubesse, mesmo tão pequena, que algo fundamental havia mudado para sempre. Foram meses terríveis. Rafael precisou aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo, equilibrar reuniões de diretoria com mamadeiras, negociações milionárias com trocas de fraldas, conferências internacionais com noites em claro, acalmando 2 crianças assustadas e confusas. Contratou babás, cuidadoras, profissionais especializados. Algumas ficaram semanas, outras meses. Isabela rejeitava todas. A menina, que antes era alegre e expansiva, tornou-se quieta, desconfiada. Chorava escondida, abraçava o travesseiro da mãe, recusava-se a dormir sozinha. Sofia, ainda bebê, parecia sentir a tensão no ar e chorava muito mais do que seria normal. Rafael se sentia um fracasso. Por mais que tentasse, por mais que se esforçasse, nunca era suficiente. A culpa o consumia dia após dia. Culpa por não conseguir substituir Camila. Culpa por precisar trabalhar. Culpa por ver suas filhas sofrendo e não saber como aliviar a dor delas. Os 2 primeiros anos foram uma luta diária pela sobrevivência emocional. Rafael reduziu drasticamente suas viagens, delegou mais responsabilidades aos vice-presidentes, mas mesmo assim,
Sentia que estava falhando. Isabela começou a fazer terapia infantil. Sofia precisou de acompanhamento pediátrico constante por causa das cólicas e do refluxo, que pioraram com o estresse. A casa, antes cheia de vida, tornara-se silenciosa, pesada, impregnada de uma tristeza que Rafael não sabia como dissipar. Foi em um evento corporativo, 2 anos após a partida de Camila, que Rafael conheceu Patrícia Mendes. Ela era palestrante convidada, uma consultora de gestão empresarial com currículo impressionante e presença magnética. Alta, elegante, de cabelos negros perfeitamente alisados e roupas impecáveis, Patrícia chamou a atenção de todos na sala. Sua palestra sobre liderança em tempos de crise foi inspiradora. Rafael encontrou-se com ela no coquetel após o evento. A conversa fluiu naturalmente. Patrícia demonstrou interesse genuíno pela TechVision, fez perguntas inteligentes, riu das piadas dele. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu-se visto como homem, não apenas como viúvo ou pai sobrecarregado. Começaram a sair. Jantares discretos em restaurantes sofisticados, eventos culturais, passeios pela cidade. Patrícia era tudo o que parecia seguro naquele momento. Madura, bem-sucedida, independente. Ela ouvia Rafael falar sobre as dificuldades com as meninas e oferecia conselhos práticos, sempre com um tom de compreensão e apoio. Dizia entender perfeitamente a situação dele, que admirava sua dedicação como pai, que estava ali para ajudar no que fosse preciso. Quando Rafael finalmente a apresentou às meninas, 6 meses depois do primeiro encontro, Patrícia se comportou de maneira exemplar. Levou um presente para Isabela, uma boneca cara, que a menina mal olhou, mas Patrícia não se abalou. Elogiou Sofia, que estava no colo da babá, comentou sobre como era linda. Conversou com naturalidade, sem forçar intimidade, respeitando o espaço das crianças. Rafael ficou impressionado. Talvez, pensou ele, Patrícia pudesse ser a peça que faltava para recompor aquela família quebrada. Isabela, agora com 5 anos, não demonstrou entusiasmo pela presença de Patrícia, mas também não rejeitou abertamente. Era uma criança extremamente perceptiva, que aprendera a observar antes de reagir. Sofia, com 3 anos, era mais aberta, mas ainda muito ligada às cuidadoras e ao pai. Rafael interpretou a ausência de rejeição como aceitação. Queria tanto acreditar que poderia funcionar. O pedido de casamento veio 8 meses depois. Rafael planejou algo especial, mas discreto, um jantar à luz de velas no terraço do apartamento, com a vista deslumbrante de São Paulo iluminada ao fundo. Patrícia aceitou com lágrimas nos olhos, abraçou Rafael com força, sussurrou que faria de tudo para tornar aquela família feliz novamente. Ele acreditou. Precisava acreditar. O casamento foi realizado 3 meses depois, uma cerimônia elegante, mas relativamente pequena, em um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. Isabela e Sofia participaram como daminhas, vestidas com roupas delicadas escolhidas pela própria Patrícia. As meninas pareciam perdidas na imensidão do evento, mas Rafael estava convencido de que aquilo era o melhor para elas. Patrícia seria a figura materna que faltava. Ela traria estabilidade, rotina, afeto. Ele poderia finalmente respirar aliviado, sabendo que suas filhas teriam alguém dedicado exclusivamente a cuidar delas enquanto ele trabalhava. Nos primeiros meses após o casamento, tudo parecia perfeito. Patrícia assumiu a organização da casa com eficiência militar, reformulou os horários das meninas, contratou novos funcionários, reorganizou os cômodos. Isabela passou a ter aulas de balé e natação. Sofia começou na escolinha. A rotina ficou estruturada, previsível. Rafael via nisso um sinal de normalidade retornando. Ele conseguia se concentrar melhor no trabalho, viajar quando necessário, participar de reuniões importantes, sem a angústia constante de estar deixando as filhas desamparadas. Patrícia se apresentava como esposa dedicada e madrasta atenciosa, sempre bem vestida, sempre organizada, sempre eficiente. Preparava jantares elaborados quando Rafael voltava tarde,
mantinha a casa impecável, participava de eventos sociais ao lado dele com elegância e simpatia. Na superfície, era exatamente o que Rafael desejava. Uma parceira capaz de dividir o peso das responsabilidades. Mas pequenas coisas começaram a aparecer nas bordas dessa perfeição. Isabela, que já era quieta, tornou-se ainda mais retraída. Passou a evitar contato visual com Patrícia. Nas refeições em família, a menina comia em silêncio, olhando fixamente para o prato. Sofia, naturalmente alegre, passou a chorar com mais frequência, especialmente quando ficava sozinha com a madrasta. Rafael atribuía isso ao processo de adaptação. Afinal, uma nova configuração familiar exigia tempo para todos se ajustarem. Ele não percebeu, ou não quis perceber, os olhares de desconforto que Isabela lançava quando Patrícia falava com ela em tom seco. Não notou que Sofia estendia os bracinhos desesperadamente para qualquer pessoa que não fosse a madrasta. Não viu que os funcionários da casa começaram a se mostrar tensos, evitando contrariá-la. Rafael estava tão imerso na ilusão de que tudo estava finalmente se encaixando que ignorou os sinais que estavam bem diante dos seus olhos. Patrícia começou a fazer comentários sutis sobre o comportamento das meninas. Isabela era teimosa, dizia ela. Sofia era manhosa demais. Precisavam de limites mais rígidos, de disciplina, de menos mimo. Rafael, exausto e confiando cegamente na esposa, concordava. Ele queria acreditar que Patrícia sabia o que estava fazendo, que sua experiência e maturidade traziam a sabedoria necessária para educar as meninas adequadamente. Os meses foram passando. Isabela completou 6 anos. A menina, que antes adorava conversar, contar histórias inventadas, fazer perguntas infinitas sobre tudo, tornara-se apática. Seus desenhos, antes coloridos e cheios de vida, ficaram sombrios com traços pesados e figuras tristonhas. A professora da escola mencionou preocupação com o comportamento cada vez mais isolado da criança. Rafael marcou sessões extras com a psicóloga infantil, mas não associou a mudança de Isabela à presença de Patrícia em casa. Achava que era o luto ainda se manifestando, o processo natural de uma criança lidando com a ausência da mãe. Sofia também mudou. O bebê risonho e curioso transformou-se em uma criança insegura, que chorava ao menor sinal de frustração e se apegava desesperadamente ao pai toda vez que ele estava por perto. Rafael atribuía a fase aos terríveis 2 anos, a personalidade em formação. Nunca imaginava que suas filhas estivessem vivendo um inferno silencioso, bem debaixo do seu nariz. A rotina seguia. Rafael acordava cedo, tomava café rapidamente, enquanto revisava e-mails no tablet, despedia-se das meninas com beijos apressados e saía para o escritório. Patrícia assumia o comando da casa. As meninas iam para a escola, voltavam, faziam as atividades programadas. Jantavam, tomavam banho, iam dormir. Tudo funcionando como um relógio suíço, perfeito demais para ser verdade, mas Rafael não via. Estava convencido de que finalmente havia encontrado o equilíbrio. Sua empresa continuava crescendo, os lucros batiam recordes, novos projetos eram lançados. Em casa, Patrícia gerenciava tudo com pulso firme. As meninas estavam matriculadas nas melhores escolas, tinham atividades extracurriculares, roupas de marca, brinquedos importados. O que mais ele poderia oferecer? O que mais uma criança precisaria além de estrutura, conforto e segurança material? Isabela tentou, algumas vezes, se aproximar do pai. Chegava timidamente perto dele quando Rafael estava no escritório em casa. Ficava parada na porta, como se quisesse dizer algo importante, mas não soubesse como começar. Rafael, absorvido em planilhas e relatórios, apenas sorria para ela e dizia que estava ocupado, que conversariam depois. Depois, nunca chegava. A menina desistia, voltava para o quarto, abraçava sua boneca velha, aquela que a mãe havia dado, e chorava baixinho. Sofia, ainda pequena demais para articular o que sentia, expressava seu desconforto da única forma que sabia, chorando, fazendo birras, recusando comida. Patrícia reclamava constantemente do comportamento difícil da menina.
Rafael, confiando no julgamento da esposa, achava que Sofia precisava de mais disciplina, de menos indulgência. Ele não entendia que aquele choro era um pedido de socorro. Os funcionários da casa também começaram a mudar. A cozinheira, Dona Lúcia, uma senhora de 60 anos que trabalhava na família desde antes de Isabela nascer, ficou quieta, evitava conversar, fazia seu trabalho em silêncio e ia embora rapidamente. A governanta, Rosana, que costumava brincar com as meninas, passou a manter distância, limitando-se ao estritamente profissional. Rafael notou a mudança, mas atribuiu a uma gestão mais profissional que Patrícia estava implementando. Afinal, ela sempre dizia que era importante manter limites claros entre patrões e empregados. 6 meses após o casamento, Rafael começou a perceber tensão no ar sempre que chegava em casa. Um silêncio pesado pairava sobre o apartamento. As meninas corriam para abraçá-lo com um desespero que ia além da saudade normal. Isabela segurava sua mão com força, como se temesse que ele fosse desaparecer. Sofia grudava no seu colo e se recusava a descer. Patrícia observava tudo com um sorriso controlado. Comentava que as crianças estavam mimadas demais, que precisavam aprender a ter independência. Rafael queria acreditar. Precisava acreditar. Investira tanto naquele recomeço, depositara tanta esperança na possibilidade de reconstruir uma família funcional que admitir o erro seria devastador. Então continuou ignorando. Continuou trabalhando longas horas. Continuou confiando em Patrícia. Continuou fingindo que estava tudo bem. Até aquela tarde de quinta-feira, quando tudo mudou. Rafael tinha uma reunião importante com investidores internacionais, marcada para as 14 horas. A TechVision estava negociando uma expansão para a América Latina, e aquela reunião era crucial. Mas meia hora antes do horário marcado, recebeu uma mensagem informando que os investidores haviam perdido o voo e precisariam remarcar para a semana seguinte. Contrariado, mas sem ter mais nada urgente no escritório, Rafael decidiu voltar para casa mais cedo. Eram apenas 3 da tarde de uma quinta-feira comum. Quando entrou no apartamento, usou a chave silenciosamente, como sempre fazia para não assustar as meninas caso estivessem dormindo. A casa estava estranhamente silenciosa. Ele deixou a pasta no aparador da entrada, afrouxou a gravata, caminhou em direção aos quartos. Foi quando ouviu. Gritos. Vinham da cozinha. A voz de Patrícia alterada, furiosa, irreconhecível. Rafael parou, confuso. Caminhou devagar até a porta da cozinha que estava entreaberta. O que viu do outro lado mudaria tudo para sempre. Isabela estava encolhida no chão, segurando Sofia no colo. A bebê chorava desesperadamente, o rosto vermelho, as mãozinhas agarradas à blusa da irmã mais velha. Ao redor delas, comida espalhada pelo chão, louças quebradas, água derramada. A panela no fogão fervia, soltando vapor, completamente sem supervisão. E Patrícia, de pé, apontando o dedo acusadoramente para as 2 crianças, gritava sem parar. Sua voz estava carregada de veneno, ódio puro destilado em cada palavra. Chamava Isabela de inútil, incompetente, burra. Acusava a menina de ter estragado o jantar de propósito, de ser uma criança terrível, de não servir para nada. Isabela chorava, pedindo desculpas repetidamente, sem sequer saber pelo que estava se desculpando, tentando proteger a irmã com seu corpo pequeno e frágil. Sofia gritava de terror, soluçando, tremendo nos braços de Isabela. Rafael ficou paralisado na porta. Seu cérebro se recusava a processar a cena. Aquela mulher furiosa, descontrolada, cruel, era sua esposa. A mesma pessoa que ele acreditava ser a salvação da sua família. Como não tinha visto? Como tinha sido tão cego? Patrícia continuava gritando, alheia à presença dele. Acusava as meninas de serem um fardo, de atrapalharem sua vida, de serem culpadas por tudo que dava errado. Isabela, com apenas 6 anos, tentava acalmar Sofia enquanto se desculpava, assumindo culpas que não eram suas, pedindo perdão por existir. Foi quando Rafael viu com absoluta clareza a verdade que estivera escondida o tempo todo. Suas filhas não estavam se adaptando. Elas estavam sobrevivendo. Estavam sendo destroçadas emocionalmente, dia após dia,
enquanto ele trabalhava alheio, confiando cegamente em uma mulher que fingia ser quem não era. O trauma, a tristeza, o silêncio de Isabela, o choro constante de Sofia, tudo fazia sentido agora. E a culpa que Rafael sentiu naquele momento foi maior do que qualquer culpa que já havia experimentado. Ele deu um passo à frente. Sua voz saiu rouca, trêmula, carregada de uma raiva que ele nem sabia que era capaz de sentir. Chamou o nome de Patrícia. Ela se virou assustada e, por uma fração de segundo, Rafael viu medo nos olhos dela, medo de ter sido descoberta. Então, rapidamente, ela recompôs a expressão, tentou sorrir, tentou explicar, tentou minimizar. Disse que as meninas tinham feito bagunça, que ela apenas estava ensinando responsabilidade, que ele não entendia o quanto era difícil lidar com crianças mimadas o dia inteiro. Mas Rafael não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Isabela. A menina o encarava com uma expressão que partia o seu coração em 1000 pedaços. Alívio misturado com terror. Alívio porque finalmente alguém tinha visto. Terror do que aconteceria depois. Ela ainda segurava Sofia, que chorava compulsivamente, e lágrimas escorriam pelo rosto da menina mais velha, molhando os cabelos da irmã pequena. Rafael caminhou até as filhas ignorando completamente Patrícia. Ajoelhou-se no chão, no meio da comida espalhada e da louça quebrada, e estendeu os braços. Isabela hesitou por um segundo, como se não acreditasse que estava realmente segura, e então se jogou nos braços do pai, ainda segurando Sofia. Rafael abraçou as duas com força, sentindo o corpo pequeno de Isabela tremer contra o dele, ouvindo os soluços de Sofia, e percebeu com uma dor lancinante no peito que tinha falhado com elas de uma forma irreparável. Patrícia ainda tentava falar, explicar, manipular a situação, mas Rafael não queria ouvir. Levantou-se com Sofia em um braço e Isabela agarrada à sua mão e disse apenas uma frase, em um tom gelado que não admitia discussão. Elas vão comigo agora. Patrícia tentou protestar, mas algo na expressão de Rafael a fez calar. Ele caminhou até o quarto das meninas, pegou algumas roupas rapidamente, pegou os brinquedos favoritos delas e saiu do apartamento sem olhar para trás. No elevador, enquanto descia os 40 andares até o térreo, Rafael abraçava suas filhas e fazia uma promessa silenciosa. Nunca mais ele colocaria qualquer coisa ou qualquer pessoa acima da segurança emocional delas. Nunca mais ele seria cego aos sinais. Nunca mais ele falharia dessa forma. Isabela ainda chorava baixinho, escondendo o rosto no ombro do pai. Sofia tinha finalmente se acalmado um pouco, mas ainda soluçava de tempos em tempos, agarrada ao pescoço de Rafael, como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse. Talvez elas tivessem dependido dele desde o início, e ele tinha falhado miseravelmente em protegê-las da pessoa que deveria cuidar delas. Rafael chamou o motorista e pediu para ser levado ao hotel mais próximo. Não voltaria para aquele apartamento, não enquanto Patrícia estivesse lá. Não enquanto aquele lugar representasse dor e trauma para suas meninas. Ele precisava de tempo para pensar, para entender a extensão do estrago, para descobrir como consertar o que tinha quebrado. No banco de trás do carro, com as duas filhas aninhadas contra ele, Rafael finalmente permitiu-se sentir o peso total do que havia acontecido. E enquanto São Paulo passava pela janela em um borrão de luzes e movimento, ele sabia que nada jamais seria como antes. A vida que ele havia tentado construir, a família que havia tentado reconstruir sobre as cinzas da perda, tudo tinha desmoronado. Mas dessa vez, ele não repetiria os mesmos erros. Dessa vez, ele colocaria suas filhas em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, porque ele havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que nenhuma ilusão de perfeição, nenhuma tentativa desesperada de preencher vazios, nenhuma necessidade pessoal de companhia, valia mais do que a segurança e a felicidade das duas pessoas que mais dependiam dele. No mundo, suas filhas, seu coração, sua razão de existir. E a partir daquele momento, Rafael faria o que fosse necessário para devolver a elas a infância que mereciam, a paz que lhes havia sido roubada
e o amor que nunca deveria ter sido condicionado ou compartilhado com quem não merecia. O hotel escolhido por Rafael ficava em Pinheiros, um bairro arborizado e tranquilo de São Paulo, longe o suficiente do apartamento da Faria Lima para que ele pudesse respirar. Era um estabelecimento discreto, mais parecido com uma residência do que com um hotel propriamente dito, com suítes amplas e aconchegantes. Rafael pediu a melhor suíte disponível, uma com 2 quartos conectados, sala de estar e uma pequena cozinha. Precisava de espaço, precisava de um lugar onde suas filhas pudessem se sentir minimamente confortáveis, enquanto ele organizava os pensamentos e planejava os próximos passos. Quando chegaram ao quarto, já passava das 7 da noite. Isabela e Sofia ainda estavam visivelmente abaladas. A menina mais velha não largava a mão do pai, e a pequena Sofia se recusava a sair do colo dele. Rafael sentou-se no sofá da sala de estar com as duas, sem saber exatamente o que dizer ou como começar. As palavras pareciam insuficientes, inadequadas, diante da imensidão do que havia testemunhado naquela tarde. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Com a voz pequena, quase um sussurro, ela perguntou se iam voltar para casa. Rafael sentiu o coração apertar. A forma como a menina disse casa, carregada de medo e apreensão, dizia tudo. Aquele apartamento de luxo, com sua vista deslumbrante e seus acabamentos impecáveis, nunca tinha sido realmente um lar para as meninas. Tinha sido uma prisão dourada, um cenário de terror silencioso. Rafael abraçou Isabela com força e prometeu que não voltariam enquanto ele não tivesse certeza absoluta de que elas estariam seguras. Explicou com palavras simples e honestas que o que tinha acontecido naquela tarde era inaceitável, que ninguém tinha o direito de tratá-las daquela forma e que ele, como pai, tinha a responsabilidade de protegê-las. Isabela não disse nada, apenas se aningrou mais contra o peito do pai, e Rafael percebeu que a menina não acreditava totalmente nele. E como poderia? Ele havia falhado em protegê-la por meses. A confiança precisaria ser reconstruída e isso levaria tempo. Naquela primeira noite no hotel, Rafael pediu comida por delivery. Pizza, o prato favorito de Isabela. Mas a menina mal tocou na comida. Sofia também comeu pouco, mais interessada em ficar grudada ao pai do que em qualquer outra coisa. Depois do jantar, Rafael deu banho nas duas, vestiu-as com os pijamas que havia trazido às pressas e tentou colocá-las para dormir. Mas nenhuma das duas quis ficar no quarto. Isabela começou a chorar quando Rafael tentou sair e Sofia gritou desesperadamente. Então, ele improvisou. Trouxe os travesseiros e cobertores para a sala de estar, fez uma espécie de acampamento no chão e deitou-se ali mesmo com as duas filhas, uma de cada lado. Isabela demorou muito tempo para pegar no sono. Ficou olhando para o teto inquieta, virando de um lado para o outro. Rafael segurou sua mãozinha e começou a fazer o que costumava fazer quando ela era bebê. Cantar baixinho. Eram canções simples, que Camila costumava cantar e que ele tinha esquecido ao longo dos últimos anos. Aos poucos a respiração de Isabela foi se acalmando, seus olhos foram se fechando e ela finalmente adormeceu. Sofia, exausta de tanto chorar, já havia dormido há algum tempo, enroscada contra o pai. Rafael ficou acordado a noite toda. Não conseguia parar de pensar. Repassava mentalmente os últimos meses, tentando identificar todos os sinais que tinha ignorado. As mudanças no comportamento de Isabela, o choro excessivo de Sofia, a tensão dos funcionários. Tudo estava ali, bem na frente dele, gritando por atenção, e ele simplesmente tinha escolhido não ver. Tinha escolhido acreditar na fantasia que havia construído, porque enfrentar a realidade significaria admitir que tinha cometido um erro terrível. E agora, suas filhas estavam pagando o preço. Na manhã seguinte, Rafael acordou com Sofia mexendo em seu rosto. A menina estava sentada ao lado dele, olhando-o com seus olhos claros e curiosos. Isabela ainda dormia profundamente, abraçada a um travesseiro. Rafael pegou Sofia no colo, levou-a até a cozinha da suíte, preparou uma mamadeira e sentou-se com ela perto da janela, observando a cidade acordar.
Enquanto Sofia tomava a mamadeira tranquilamente, Rafael fez uma lista mental do que precisava fazer. Conversar com um advogado, conversar com uma psicóloga especializada em trauma infantil, conversar com os funcionários da casa para entender exatamente o que tinha acontecido durante todos aqueles meses e, eventualmente, conversar com as próprias meninas quando elas estivessem prontas para falar. Isabela acordou por volta das 9 da manhã. Pareceu desorientada por um momento, olhando ao redor com confusão, até que seus olhos encontraram Rafael. Ela relaxou imediatamente. Rafael preparou um café da manhã simples, torradas, suco, frutas. Isabela comeu um pouco mais do que na noite anterior, o que Rafael considerou um pequeno progresso. Sofia estava mais animada, brincando com os próprios pés, fazendo barulhinhos. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael viu um esboço de sorriso no rosto de Isabela enquanto ela observava a irmã mais nova. Naquela mesma manhã, Rafael fez algumas ligações. A primeira foi para seu advogado pessoal, Marcelo, um homem competente e discreto que trabalhava com a família há anos. Explicou a situação brevemente, sem entrar em muitos detalhes, e pediu orientação sobre como proceder com o divórcio. Marcelo foi direto. Rafael tinha motivos mais do que suficientes para uma separação imediata. Negligência emocional, abuso psicológico de menores, tudo documentável se houvesse testemunhas. Rafael mencionou os funcionários e Marcelo garantiu que cuidaria de tudo com a máxima discrição e rapidez possível. A segunda ligação foi para a doutora Helena Figueiredo, uma renomada psicóloga infantil que já havia atendido Isabela nos primeiros anos após a perda de Camila. Rafael explicou a situação com mais detalhes e a doutora Helena expressou preocupação imediata. Ela havia notado nas últimas sessões com Isabela uma regressão preocupante no comportamento da menina, mas não conseguira identificar a causa exata. Agora, tudo fazia sentido. Ela pediu para ver as duas meninas o quanto antes, e Rafael agendou uma sessão para o dia seguinte. A terceira ligação foi para Dona Lúcia, a cozinheira. A voz da senhora estava tensa quando atendeu. Rafael foi gentil, explicou que precisava conversar com ela pessoalmente e marcou um encontro para aquela mesma tarde, em uma cafeteria próxima ao hotel. Dona Lúcia hesitou, mas concordou. O encontro com Dona Lúcia foi revelador e devastador. A senhora de 60 anos, que trabalhara na família por quase uma década, chorou enquanto contava tudo. Disse que tinha tentado falar, mas Patrícia a havia ameaçado de demissão se abrisse a boca. Descreveu cenas horríveis, Patrícia gritando com Isabela por motivos insignificantes, chamando a menina de burra, inútil, incômodo. Sofia sendo deixada chorando no berço por horas enquanto Patrícia estava ao telefone ou assistindo televisão. As crianças sendo forçadas a comer mesmo quando diziam estar sem fome, sendo punidas com isolamento por qualquer pequeno erro. Dona Lúcia revelou que Isabela havia desenvolvido o hábito de pedir desculpas por tudo, absolutamente tudo, mesmo quando não havia feito nada de errado. Dizia desculpa ao derrubar um copo de água, desculpa ao fazer barulho, desculpa por existir. Rafael ouviu tudo em silêncio, sentindo a raiva crescer a cada palavra. Mas era uma raiva direcionada principalmente a si mesmo, como não tinha percebido, como tinha sido tão negligente, tão ausente, tão cego. Dona Lúcia segurou a mão dele e disse algo que Rafael jamais esqueceria. O senhor é um bom pai, doutor Rafael, só estava perdido. Mas agora o senhor vê, e agora pode consertar. Depois de Dona Lúcia, Rafael conversou também com Rosana, a governanta, que confirmou tudo, e acrescentou mais detalhes perturbadores. Isabela tinha marcas de unhas nos braços em algumas ocasiões, resultado de Patrícia segurá-la com força demais ao repreendê-la. Sofia desenvolvera medo de barulhos altos, encolhendo-se e chorando sempre que ouvia qualquer som súbito. As duas funcionárias se dispuseram a testemunhar formalmente, se necessário. Rafael agradeceu, prometeu que elas continuariam trabalhando para a família se assim desejassem, e garantiu que Patrícia nunca mais teria acesso às suas filhas.
A consulta com a doutora Helena no dia seguinte foi igualmente difícil. A psicóloga conversou primeiro com Isabela, sozinha, em uma sala de brinquedos especialmente preparada para crianças. Rafael ficou do lado de fora, ansioso, ouvindo ocasionalmente risadas baixas e depois choros. Quando Isabela saiu, quase 1 hora depois, ela parecia exausta, mas também, de alguma forma, mais leve. A doutora Helena chamou Rafael para uma conversa particular enquanto uma assistente ficava com as meninas. O diagnóstico foi claro. Isabela estava sofrendo de estresse pós-traumático complexo. A exposição prolongada a abuso emocional, combinada com o luto não totalmente resolvido pela mãe e a sensação de abandono pelo pai, havia criado um quadro sério. A menina desenvolvera estratégias de sobrevivência. Silenciar-se para não provocar raiva, assumir responsabilidades inadequadas para sua idade, tentando proteger a irmã, culpar-se por tudo para tentar controlar o incontrolável. Sofia, embora mais nova, também mostrava sinais de trauma. A ligação entre as duas irmãs era, ao mesmo tempo, uma fonte de força e uma fonte adicional de ansiedade para Isabela, que se sentia responsável pela segurança de Sofia. A doutora Helena recomendou terapia intensiva para Isabela e acompanhamento regular para Sofia. Mas, além disso, enfatizou a importância de estabilidade, previsibilidade e, acima de tudo, presença. As meninas precisavam reconstruir a confiança em adultos, especialmente em figuras de autoridade. Precisavam sentir que estavam seguras, que não seriam machucadas, que podiam ser crianças sem medo, e isso exigiria tempo, paciência e dedicação absoluta. Rafael saiu daquela consulta devastado, mas também determinado. Ele reduziria drasticamente suas horas de trabalho. Delegaria mais, confiaria mais em sua equipe, colocaria a Tech Vision em segundo plano. Suas filhas eram prioridade absoluta agora. Tudo o mais poderia esperar. O processo de divórcio avançou rapidamente. Marcelo, o advogado, trabalhou com eficiência impressionante. Com os depoimentos de Dona Lúcia e Rosana, além das anotações da doutora Helena e do próprio testemunho de Rafael sobre o que havia presenciado, construiu-se um caso sólido. Patrícia tentou negociar, tentou amenizar, tentou conseguir uma parte dos bens de Rafael, mas Marcelo foi implacável. Ela assinaria os papéis e sairia da vida deles para sempre, sem direito a nada além do que havia trazido para o casamento, ou enfrentaria um processo público que destruiria sua reputação profissional. Patrícia escolheu o primeiro caminho. 3 semanas após aquela tarde fatídica, o casamento estava oficialmente encerrado. Rafael permaneceu no hotel durante todo esse período. As meninas se adaptaram surpreendentemente bem ao ambiente. Isabela parecia mais relaxada ali do que jamais estivera no apartamento. Sofia também. Estava gradualmente se abrindo, sorrindo mais, brincando mais. Mas Rafael sabia que aquilo era temporário. Elas precisavam de um lar de verdade. Precisavam de rotina, de estabilidade, de um lugar onde pudessem se sentir seguras a longo prazo. Mas Rafael também entendia que não poderia fazer isso sozinho. Não de novo. Não da mesma forma que tentara antes. Ele precisava de ajuda, mas dessa vez precisava de ajuda certa. Alguém qualificado, alguém que genuinamente entendesse trauma infantil, alguém que visse suas filhas como seres humanos preciosos e não como inconveniências a serem toleradas. Foi a doutora Helena quem sugeriu que Rafael considerasse contratar uma cuidadora residente especializada em desenvolvimento infantil e trauma. Alguém com formação sólida, experiência comprovada e, sobretudo, sensibilidade emocional. A psicóloga mencionou que conhecia algumas profissionais excelentes, mas que precisaria fazer alguns contatos antes de recomendar alguém específico. Rafael concordou imediatamente. Qualquer coisa que pudesse ajudar suas filhas a se recuperarem. 2 dias depois, a doutora Helena ligou. Disse que tinha a pessoa perfeita. Jovem, mas extremamente competente. Formada em psicologia com especialização em desenvolvimento infantil
e terapia familiar. Havia trabalhado em abrigos, clínicas especializadas e, mais recentemente, como cuidadora particular de crianças em situações de transição difíceis, incluindo casos de luto, divórcio traumático e negligência. Seu nome era Marina Carvalho e ela estava disponível para uma entrevista. Rafael marcou o encontro para a tarde seguinte em uma sala reservada do próprio hotel. Enquanto aguardava, sentiu-se nervoso de uma forma que não esperava. Havia tanto em jogo. A recuperação de suas filhas dependia, em grande parte, de encontrar a pessoa certa. Ele não podia errar de novo. Não podia confiar cegamente de novo. Precisava ser criterioso, atento, cuidadoso. Marina Carvalho chegou pontualmente às 3 da tarde. Era uma mulher de 28 anos, de estatura média, cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo simples e olhos gentis. Não usava maquiagem excessiva nem roupas chamativas. Vestia calça jeans, blusa branca e tênis, uma escolha prática e discreta. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi sua expressão. Havia algo genuinamente caloroso em seu olhar, uma espécie de serenidade e presença que imediatamente transmitia confiança. Eles se sentaram na sala de estar da suíte. Rafael havia pedido para Dona Lúcia levar as meninas ao parque do hotel para que pudessem conversar com privacidade. Marina começou se apresentando com simplicidade e honestidade. Falou sobre sua formação acadêmica, seus anos trabalhando com crianças em diferentes contextos, sua paixão por ajudar famílias em momentos de crise. Mas não tentou se vender, não fez promessas grandiosas, não tentou impressionar com jargões profissionais ou credenciais pomposas. Em vez disso, fez perguntas. Perguntas sobre Isabela e Sofia, sobre suas personalidades, seus medos, suas alegrias, sobre o que tinham vivido, o que estavam vivendo agora, o que Rafael esperava para o futuro delas. Ela ouvia com atenção genuína, fazia anotações mentais, demonstrava empatia sem ser condescendente. Rafael percebeu que Marina não estava ali apenas para conseguir um emprego. Ela estava genuinamente interessada, sem entender se poderia realmente ajudar aquela família. Quando Rafael contou com dificuldade sobre o que havia testemunhado naquela tarde, sobre os meses de abuso emocional que suas filhas haviam sofrido, Marina não demonstrou choque performático nem pena exagerada. Ela simplesmente assentiu com uma expressão séria e compreensiva e disse algo que Rafael jamais esqueceria. Crianças são incrivelmente resilientes, mas precisam de 2 elementos fundamentais para se recuperarem de trauma: segurança e presença. Segurança para saber que não serão machucadas novamente. Presença de adultos que as vejam, as ouçam, as validem. Com esses 2 elementos e tempo, elas podem se curar. Rafael perguntou se ela gostaria de conhecer as meninas. Marina concordou, mas sugeriu que fosse algo natural, sem pressão. Talvez um passeio no parque, algo leve onde ela pudesse simplesmente estar presente sem exigir nada das crianças. Rafael apreciou a sensibilidade da abordagem e concordou. No final da tarde, foram todos ao parque do hotel. Isabela ficou visivelmente tensa quando Rafael apresentou Marina, mas a jovem não forçou nada. Ela simplesmente se sentou em um banco próximo, observou as meninas brincarem à distância, e quando Sofia tropeçou e caiu, foi Marina quem se levantou calmamente. Caminhou até a menina, que ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Sofia hesitou, olhou para o pai e então aceitou a mão estendida. Marina não tentou abraçá-la ou fazer muito alarde. Apenas ajudou Sofia a ficar de pé, limpou suavemente a poeira do joelho da menina e voltou ao banco. Isabela observou tudo com atenção. Rafael percebeu que a filha mais velha estava testando, avaliando, tentando entender quem era aquela pessoa nova. Marina pareceu compreender perfeitamente o que estava acontecendo. Ela não tentou ganhar a confiança de Isabela com subornos ou falsas alegrias. Simplesmente permaneceu ali, presente, mas não invasiva, disponível, mas não exigente. Depois de cerca de 1 hora no parque, Rafael sugeriu que todos tomassem um sorvete. Marina a acompanhou, mas manteve uma distância respeitosa. Durante o sorvete,
Isabela finalmente fez uma pergunta diretamente para Marina. Você vai morar com a gente? A jovem olhou para Rafael como se pedindo permissão para responder e ele assentiu. Marina então se abaixou para ficar na altura de Isabela e respondeu com honestidade. Só se vocês quiserem, e só se eu puder ajudar vocês a ficarem felizes e seguras. Isabela não disse mais nada, apenas voltou a comer seu sorvete, mas Rafael viu algo no olhar da filha. Não era aceitação ainda, mas também não era rejeição. Era uma porta entreaberta, uma possibilidade. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Rafael conversou com Marina por mais 2 horas. Discutiram rotina, limites, expectativas, abordagens terapêuticas, tudo. Marina foi clara sobre suas condições. Ela não seria apenas uma babá. Seria uma cuidadora residente, mas com autonomia para implementar estratégias que julgasse necessárias para o bem-estar das meninas. Ela trabalharia em estreita colaboração com a doutora Helena, participaria das decisões importantes sobre as crianças e esperava que Rafael estivesse presente e engajado. Ela não criaria as meninas sozinha. Ela estaria ali para apoiar, para guiar, para ajudar, mas a responsabilidade principal continuaria sendo do pai. Rafael concordou com tudo. Pela primeira vez desde que conhecera Patrícia, sentia que estava fazendo a escolha certa. Havia algo em Marina que inspirava confiança genuína. Não era perfeição ensaiada. Era competência autêntica, empatia verdadeira e um compromisso real com o bem-estar das crianças. Marina começou a trabalhar na semana seguinte. Inicialmente vinha ao hotel todos os dias, passava algumas horas com as meninas e ia embora à noite. Queria que elas se acostumassem com sua presença gradualmente, sem sobrecarga. Isabela continuava cautelosa, mas aos poucos começou a interagir mais. Sofia, naturalmente mais aberta, já aceitava Marina com relativa facilidade, embora ainda preferisse o colo do pai. Foi durante uma tarde, cerca de 2 semanas após Marina ter começado, que aconteceu o primeiro momento verdadeiramente significativo. Isabela estava desenhando na mesa da sala, enquanto Marina lia um livro para Sofia. De repente, Isabela começou a chorar. Não era um choro de dor física, mas um choro profundo, carregado de emoção. Rafael estava prestes a se levantar para ir até ela, quando Marina fez um gesto suave, pedindo que ele esperasse. A jovem se aproximou de Isabela devagar, sentou-se ao lado da menina e simplesmente esperou. Isabela chorou por vários minutos. Então, entre soluços, começou a falar. Disse que sentia saudades da mãe. Disse que tinha medo de que Marina fosse embora também. Disse que tinha medo de que a nova madrasta voltasse. Disse que não queria mais ter que cuidar de Sofia sozinha porque era muito difícil. Disse que estava cansada de pedir desculpas por tudo. Disse tantas coisas que estavam guardadas há tanto tempo, e Marina ouviu tudo sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar apressadamente. Quando Isabela finalmente parou de falar exausta, Marina a abraçou com suavidade e disse apenas isso. Você é uma menina muito corajosa, Isabela, e você não precisa cuidar de ninguém além de você mesma. Essa é tarefa de adulto. Sua tarefa é ser criança, brincar, aprender, crescer. E eu prometo que vou estar aqui todos os dias para ajudar você e a Sofia. E seu pai também está aqui. Você não está sozinha. Isabela abraçou Marina com força e chorou mais um pouco. Sofia, que havia assistido tudo com olhos arregalados, também começou a chorar, mais por empatia do que por entender completamente o que estava acontecendo. E Rafael, observando tudo daquela cena de longe, sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Suas filhas estavam começando a se curar. Lenta, dolorosamente, mas inequivocamente, elas estavam começando a confiar novamente. 3 meses depois daquela tarde transformadora no hotel, Rafael tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. Ele não voltaria para o apartamento da Faria Lima. Aquele lugar estava manchado por memórias dolorosas demais. Carregava em suas paredes os ecos de gritos e choros que Rafael jamais conseguiria apagar. Suas filhas mereciam um recomeço de verdade, um espaço que fosse delas desde o princípio,
sem fantasmas do passado rondando cada cômodo. Com a ajuda de uma corretora de imóveis, Rafael começou a procurar por uma casa. Não um apartamento, mas uma casa de verdade, com jardim, com espaço para as meninas correrem, brincarem, crescerem livremente. Visitou dezenas de propriedades em diferentes bairros de São Paulo, Jardins, Morumbi, Vila Madalena. Mas nenhuma parecia certa, até que a corretora o levou para ver uma casa em Pinheiros, não muito longe do hotel onde estavam hospedados. Era uma construção térrea encantadora, pintada de branco com detalhes em madeira, cercada por um jardim amplo com árvores frutíferas e um pequeno playground já instalado. Tinha 4 quartos espaçosos, uma sala de estar iluminada com janelas enormes, uma cozinha moderna mas acolhedora e um quintal nos fundos onde as crianças poderiam brincar com total segurança. No momento em que Rafael entrou naquela casa, sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de estar em um lar. Levou Isabela e Sofia para conhecerem a casa na semana seguinte. Marina os acompanhou, e foi ela quem observou atentamente as reações das meninas enquanto exploravam cada ambiente. Isabela correu pelos cômodos com um entusiasmo que Rafael não via há meses. Sofia ficou encantada com o jardim, apontando para as flores e fazendo barulhinhos de alegria. Quando Rafael perguntou se elas gostariam de morar ali, Isabela olhou para ele com olhos brilhantes e assentiu vigorosamente. Sofia simplesmente gritou sim, enquanto girava no jardim com os braços abertos. A compra foi concluída rapidamente e a mudança aconteceu um mês depois. Rafael contratou decoradores, mas fez questão de que tudo fosse pensado com as meninas em mente. Cores suaves, móveis confortáveis, muitos espaços para brincar. O quarto de Isabela ganhou uma estante cheia de livros, uma escrivaninha para desenhar e paredes pintadas em tons de lavanda que ela mesma escolheu. O quarto de Sofia foi decorado com nuvens no teto, bichos de pelúcia e uma cama em formato de casinha. Marina teria o terceiro quarto, espaçoso e confortável, e o quarto de Rafael ficava estrategicamente posicionado entre os quartos das meninas, para que elas soubessem que o pai estava sempre por perto. No dia da mudança, Isabela segurava firme na mão de Marina enquanto observava os móveis sendo levados para dentro da casa nova. Sofia, agora com 3 anos e meio, corria de um lado para o outro, explorando cada cantinho com curiosidade infantil. Rafael percebeu naquele dia que, pela primeira vez desde a perda de Camila, suas filhas pareciam verdadeiramente felizes. Não era uma felicidade completa ainda, o trauma ainda estava ali, as feridas ainda estavam se curando, mas havia luz retornando aos olhos delas. Havia esperança. Marina estabeleceu uma rotina consistente e acolhedora. Acordavam às 7 da manhã. Café da manhã juntos, sempre. Isabela ia para a escola, Sofia para a escolinha. Marina buscava as 2 no final da tarde e voltavam para casa. Lanche, brincadeiras no jardim, banho, jantar, histórias antes de dormir. Rafael, cumprindo a promessa que fizera a si mesmo, reorganizou completamente sua agenda profissional. Delegou a maior parte das responsabilidades operacionais da TechVision aos seus vice-presidentes de confiança, participava apenas das reuniões estratégicas mais importantes e trabalhava de casa sempre que possível. Todas as manhãs tomava café com suas filhas. Todas as noites estava presente para jantar e colocar as meninas para dormir. As sessões de terapia com a doutora Helena continuaram regularmente. Isabela, aos poucos, estava aprendendo a se expressar sem medo, a reconhecer que seus sentimentos eram válidos, a entender que nada do que tinha acontecido era culpa dela. Sofia, ainda pequena, demonstrava progressos na forma de mais sorrisos, menos choros, maior confiança. A doutora Helena comentou, em uma das conversas particulares com Rafael, que a presença de Marina estava sendo fundamental. A jovem cuidadora tinha um talento natural para criar segurança emocional, algo que não podia ser ensinado apenas com teoria. Era um dom. Rafael observava Marina diariamente e se impressionava com sua dedicação. Ela nunca perdia a paciência, nunca se irritava.
Quando Isabela tinha um dia difícil e recusava-se a falar com alguém, Marina simplesmente ficava por perto, disponível, mas não invasiva. Quando Sofia fazia birra, Marina manejava a situação com calma e firmeza, estabelecendo limites claros, mas sempre com afeto. Ela transformou aquela casa em um verdadeiro santuário de paz. Mas não era apenas com as meninas que Marina demonstrava sensibilidade. Ela também percebia quando Rafael estava sobrecarregado, quando a culpa o consumia, quando ele precisava de encorajamento. Em várias ocasiões, depois que as meninas já haviam dormido, Marina e Rafael conversavam na sala de estar. Ela o escutava falar sobre seus medos, suas inseguranças, sua dor por ter falhado com as filhas, e sempre, sem exceção, Marina o lembrava de que ele estava presente agora, estava fazendo o certo agora, estava reconstruindo o que tinha sido quebrado. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava sendo escrito a cada dia. Foi durante uma dessas conversas noturnas, cerca de 4 meses após a mudança para a casa nova, que Rafael percebeu algo que o surpreendeu e o assustou ao mesmo tempo. Ele estava se apaixonando por Marina. Não era mais apenas admiração profissional ou gratidão pelo que ela fazia por suas filhas. Era algo mais profundo, mais visceral. Ele reparava nos pequenos detalhes, a forma como ela sorria quando Isabela contava uma história, a doçura em sua voz quando acalmava Sofia, a dedicação com que preparava as refeições, pensando nos gostos de cada uma, a paciência infinita com que lidava com os desafios diários. Rafael ficou aterrorizado. Não podia estar se apaixonando de novo. Não tão cedo. Não pela cuidadora de suas filhas. O último relacionamento tinha sido um desastre completo. Tinha quase destruído Isabela e Sofia. Como podia confiar em seus próprios sentimentos novamente? Como podia arriscar expor suas filhas a mais uma decepção potencial? E Marina perceberia? O que pensaria? Seria profissional demais para corresponder? Ou pior, corresponderia apenas por sentir-se pressionada pela relação de trabalho? Rafael tentou sufocar esses sentimentos, manteve distância emocional, focou exclusivamente nas meninas, evitou as conversas noturnas com Marina. Mas era inútil. O coração não obedece à razão, e quanto mais ele tentava ignorar o que sentia, mais intenso ficava. Começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas, a forma como Marina amarrava o cabelo quando estava cozinhando, a risada genuína que soltava quando Sofia fazia algo engraçado, a concentração em seu rosto quando ajudava Isabela com a lição de casa. Marina, por sua vez, não era alheia ao que estava acontecendo. Ela também sentia. Desde o primeiro dia que conhecera Rafael, admirava sua determinação em consertar o que tinha sido quebrado, sua humildade em reconhecer erros, seu amor incondicional pelas filhas. Com o tempo, essa admiração se transformou em algo mais. Ela se pegava pensando nele durante o dia, sorrindo quando ouvia sua voz, sentindo uma pontada no peito quando o via interagir com Isabela e Sofia com tanta ternura. Mas Marina era cautelosa. Tinha medo de estragar a dinâmica que haviam construído com tanto cuidado. A família estava finalmente se curando, as meninas estavam progredindo, tudo estava caminhando na direção certa. Um relacionamento amoroso poderia complicar tudo. E se não desse certo? E se ela perdesse não apenas o homem por quem estava se apaixonando, mas também as meninas que já amava como se fossem suas? Era um risco grande demais. A tensão entre eles crescia silenciosamente. Olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam a se afastar. Conversas que começavam sobre as meninas, mas derivavam para assuntos mais pessoais. Ambos sentiam, ambos sabiam, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. Foi Isabela, surpreendentemente, quem quebrou o impasse. A menina, agora com 7 anos e muito mais comunicativa, graças às sessões de terapia e ao ambiente seguro em casa, fez uma pergunta inesperada durante o jantar uma noite. Olhou para Marina e perguntou: "Você vai ser nossa mãe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia parou de comer e olhou para Marina com expectativa.
Rafael sentiu o coração disparar. Marina ficou visivelmente nervosa. A jovem respirou fundo, olhou para Isabela com carinho e respondeu com honestidade: Eu amo vocês duas, como se vocês fossem minhas filhas. Mas eu não posso substituir sua mãe. Ninguém pode. Ela sempre será sua mãe e sempre terá um lugar especial no coração de vocês. Eu posso ser alguém que cuida de vocês, que ama vocês, que está aqui todos os dias. Se vocês quiserem, posso ser parte da família de vocês. Isabela pensou por um momento e então perguntou com a franqueza inocente das crianças: E você ama meu pai também? Marina ficou sem palavras. Olhou para Rafael, que estava igualmente surpreso e esperançoso. A sala parecia ter parado no tempo. Sofia, mesmo sem entender completamente a conversa, sentiu a tensão e ficou quieta, observando os adultos. Marina poderia ter desviado da pergunta, poderia ter dado uma resposta vaga, mas escolheu a verdade. Olhou para Rafael e disse com voz suave, mas firme: Sim, eu amo. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Marina acabara de confessar, na frente das meninas, algo que ele havia tentado esconder até de si mesmo. Isabela sorriu, um sorriso genuíno que Rafael não via há muito tempo, e disse simplesmente: Que bom. Eu quero que você fique para sempre. Sofia, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas percebendo a felicidade no ambiente, bateu palmas e gritou: Para sempre! Depois que as meninas foram dormir naquela noite, Rafael e Marina finalmente conversaram. Sentaram-se no sofá da sala de estar, com uma distância cuidadosa entre eles, e pela primeira vez desde que se conheceram, falaram abertamente sobre o que sentiam. Rafael confessou seus medos, suas inseguranças, sua hesitação em confiar novamente em alguém. Marina compartilhou suas próprias preocupações, o medo de estragar a relação que tinha com as meninas, o receio de não ser suficiente. Foi uma conversa longa, honesta, vulnerável. Aos poucos, a distância no sofá diminuiu. As palavras deram lugar ao silêncio confortável. E quando Rafael finalmente reuniu coragem para segurar a mão de Marina, ela entrelaçou os dedos nos dele e sorriu. Não havia urgência, não havia pressa. Sabiam que tinham tempo. Sabiam que precisavam construir aquilo com cuidado, sempre colocando as meninas em primeiro lugar. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Rafael e Marina floresceu de forma natural e saudável. Continuaram sendo, antes de tudo, pais para Isabela e Sofia. A rotina permaneceu estável, a terapia continuou, as crianças seguiram progredindo. Mas agora havia algo mais. Havia amor. Não o amor desesperado e apressado que Rafael sentira por Patrícia, mas um amor construído sobre alicerces sólidos de respeito, confiança, admiração mútua e propósito compartilhado. Marina não se mudou para o quarto de Rafael imediatamente. Mantiveram seus espaços separados por quase um ano, respeitando o tempo das meninas, permitindo que elas se ajustassem gradualmente à nova dinâmica. Isabela, que inicialmente poderia ter ciúmes ou insegurança, na verdade parecia feliz. Comentava com a terapeuta que finalmente a família estava completa novamente, que finalmente havia paz em casa. Sofia, naturalmente, aceitou tudo com a simplicidade inocente das crianças pequenas. Para ela, Marina sempre estivera ali, sempre fora parte da família. A doutora Helena acompanhou de perto essa transição e aprovou completamente. Em suas avaliações regulares, notava que as meninas continuavam progredindo. Isabela tinha menos pesadelos, expressava suas emoções com mais facilidade, voltara a sorrir e brincar com a leveza própria da infância. Sofia estava confiante, segura, desenvolvendo-se perfeitamente. A presença de um casal amoroso e equilibrado estava, na verdade, contribuindo positivamente para a recuperação emocional delas. 1 ano e meio após Marina ter começado a trabalhar para a família, Rafael fez o pedido de casamento. Foi algo simples, íntimo, apenas eles 4. Durante um jantar em casa, após as meninas já saberem exatamente o que ia acontecer porque Rafael havia conversado com elas antes, pedindo permissão e bênção, ele se ajoelhou diante de Marina
e pediu que ela se tornasse oficialmente parte da família. Não apenas como cuidadora, não apenas como companheira, mas como esposa, como mãe das meninas, como parceira de vida. Marina chorou, Isabela chorou, Sofia aplaudiu sem parar. E Rafael também teve que enxugar algumas lágrimas. Ela disse sim, claro, e as meninas pularam em cima dos dois em um abraço coletivo que terminou em risadas e mais lágrimas. Era o tipo de felicidade que Rafael achava que nunca mais experimentaria. Pura, verdadeira, merecida. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia pequena, mas profundamente significativa. Realizaram a celebração no jardim da própria casa, decorado com flores brancas e luzes suaves. Isabela e Sofia foram madrinhas, vestidas com roupas delicadas que elas mesmas ajudaram a escolher. Presentes estavam apenas as pessoas mais próximas. A doutora Milena, Dona Lúcia, Rosana, alguns amigos íntimos de Rafael e da Marina, familiares queridos. Não havia pompa, não havia ostentação. Havia apenas amor, gratidão e esperança. Durante a cerimônia, Marina incluiu um momento especial. Após trocar votos com Rafael, ela se ajoelhou na frente de Isabela e Sofia e fez promessas para elas também. Prometeu amá-las incondicionalmente, protegê-las sempre, estar presente em todos os momentos importantes de suas vidas, ser a melhor mãe que pudesse ser, sem jamais tentar apagar a memória da mãe biológica que elas tinham e que sempre mereceria ser honrada. As meninas abraçaram Marina com força e não houve um olho seco entre os presentes. Após o casamento, a vida seguiu em uma doce rotina de normalidade. Rafael havia reduzido ainda mais suas horas de trabalho na Tech Vision. A empresa continuava prosperando, mas ele havia aprendido que sucesso profissional sem felicidade pessoal era vazio. Delegou completamente a operação diária aos executivos. Participava apenas de decisões estratégicas, cruciais, e dedicava a maior parte do seu tempo à família. Marina, agora oficialmente esposa e mãe, continuou sendo a mesma pessoa dedicada e amorosa que sempre fora. Não mudou a forma como tratava as meninas, não relaxou nas rotinas estabelecidas, não permitiu que o amor romântico interferisse na responsabilidade parental. Se algo, tornou-se ainda mais comprometida com o bem-estar da família. Isabela, agora com 8 anos, estava florescendo. Suas notas na escola eram excelentes, tinha amigas, participava de atividades extracurriculares e, o mais importante, era uma criança feliz. Ainda fazia terapia, mas agora mais como manutenção do que como tratamento intensivo. A doutora Helena comentava frequentemente sobre a transformação incrível que havia testemunhado. De uma menina traumatizada, fechada, assustada, Isabela tornara-se confiante, expressiva, cheia de vida. Sofia, aos 5 anos, era pura energia e alegria. Não guardava memórias conscientes do período traumático com Patrícia. Era jovem demais na época. Mas carregava as marcas emocionais que haviam sido cuidadosamente trabalhadas ao longo dos anos. Agora, era uma menina segura, feliz, que confiava plenamente nos adultos ao seu redor e sabia que era amada incondicionalmente. A casa em Pinheiros tinha se transformado exatamente no que Rafael imaginara. Um lar de verdade. O jardim estava sempre cheio de risadas. O quintal testemunhava brincadeiras intermináveis. A cozinha cheirava a comida caseira preparada com amor. A sala de estar via filmes em família nos finais de semana. Os quartos guardavam sonhos tranquilos. Não havia tensão, não havia medo, não havia sombras assustadoras nos cantos. Havia apenas luz, amor, segurança. Foi durante uma noite tranquila de sábado, quase 2 anos após o casamento, que Marina revelou a Rafael uma notícia que transformaria tudo novamente. Estavam sentados no sofá depois que as meninas haviam dormido, e Marina segurou a mão de Rafael com um olhar entre nervoso e feliz. Ela estava grávida. Rafael ficou em choque por alguns segundos, processando a informação. Então, uma onda de emoção pura o atingiu. Ia ser pai novamente, mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, ele estaria presente desde o início. Dessa vez não haveria medo, culpa ou ausência. Dessa vez,
tudo seria como deveria ter sido sempre. Abraçou Marina com força, chorou de felicidade, sussurrou palavras de amor e gratidão. Eles conversaram por horas sobre como contar para Isabela e Sofia, como prepará-las para a chegada de um irmão ou irmã, como garantir que elas não se sentissem menos amadas ou importantes. Planejaram cada detalhe com o mesmo cuidado que sempre dedicavam a tudo que envolvia a família. Quando contaram para as meninas, a reação foi melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Isabela ficou emocionada. Perguntou imediatamente se poderia ajudar a cuidar do bebê. Começou a fazer planos sobre como seria a melhor irmã mais velha do mundo. Sofia, com sua típica espontaneidade, pulou de alegria e anunciou que queria uma irmã para poderem brincar de boneca juntas. A gravidez transcorreu tranquilamente. Rafael acompanhou cada consulta, cada ultrassom, cada momento. Isabela e Sofia participavam de tudo, fazendo perguntas, tocando a barriga de Marina conforme crescia, conversando com o bebê. A doutora Helena acompanhou de perto, garantindo que as meninas estivessem lidando bem com a mudança, mas não havia motivo para preocupação. Elas estavam genuinamente felizes e animadas. O bebê nasceu em uma manhã ensolarada de primavera, quando as jabuticabeiras do jardim estavam carregadas de frutas e o ar cheirava a flores recém-desabrochadas. Rafael estava ao lado de Marina durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do recém-nascido, ambos choraram também. Era um menino. Um menino saudável, de olhos atentos e choro forte, que chegava para completar aquela família que havia sido reconstruída tijolo por tijolo sobre ruínas de dor e trauma. Isabela e Sofia estavam na sala de espera com Dona Lúcia, ansiosas, nervosas, emocionadas. Quando Rafael saiu para dar a notícia, as duas meninas pularam nele, fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. Podiam ver o bebê? Ele era bonito? Tinha muito cabelo? A mamãe estava bem? Rafael respondeu a todas com paciência e amor, e então as levou para conhecer o irmãozinho. A cena no quarto do hospital ficaria gravada para sempre na memória de Rafael. Marina, exausta, mas radiante, segurava o bebê nos braços. Isabela e Sofia se aproximaram com reverência, quase com medo de respirar muito forte. Quando Marina baixou o cobertor para que pudessem ver o rostinho do irmão, Isabela soltou um suspiro de encantamento e Sofia simplesmente murmurou: "É tão pequeninho." Rafael observou suas 3 filhas e sua esposa, todos juntos naquele quarto de hospital, e sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. Chamaram o menino de Gabriel, um nome que significa mensageiro de Deus, portador de boas notícias. E realmente, Gabriel trouxe consigo a certeza definitiva de que aquela família tinha conseguido superar o impossível. Tinha passado pelo vale mais sombrio e emergido do outro lado, mais forte, mais unida, mais verdadeira. Os primeiros meses com Gabriel em casa foram intensos, como sempre são com recém-nascidos, mas havia uma diferença fundamental. Rafael estava presente, completamente presente. Acordava de madrugada para ajudar nas mamadas, trocava fraldas, acalmava o bebê quando chorava. Não delegava, não se escondia atrás do trabalho, não usava a empresa como desculpa para a ausência. A TechVision continuava existindo, continuava sendo bem-sucedida, mas não era mais o centro de sua vida. Sua família era. Isabela e Sofia se apaixonaram perdidamente pelo irmãozinho. Isabela, agora com 9 anos, levava muito a sério seu papel de irmã mais velha. Ajudava a embalar Gabriel, cantava para ele, ficava de olho quando Marina precisava fazer outras tarefas. Sofia, com 6 anos, era mais brincalhona, fazia caretas para o bebê, mostrava seus brinquedos, conversava com ele em um português misturado com balbucios infantis que só ela entendia. Marina observava tudo com um amor transbordante. Ver as meninas que havia ajudado a curar agora, demonstrando tanto carinho pelo irmão, ver Rafael sendo o pai presente e dedicado que sempre deveria ter sido, ver a família que haviam construído juntos,
florescendo em toda a sua beleza imperfeita e absolutamente real, era mais do que ela jamais ousara sonhar. Dona Lúcia, que continuava trabalhando para a família, comentava frequentemente sobre a transformação que havia testemunhado. Lembrava-se daquelas duas meninas assustadas e traumatizadas de anos atrás e olhava para as crianças confiantes e felizes que eram agora, e mal conseguia acreditar. Ela tinha visto a escuridão, tinha visto o abuso, tinha visto o medo, e agora via a luz, via o amor, via a cura. Rafael, por sua vez, frequentemente se pegava em momentos de profunda reflexão. Olhava para trás para aqueles anos terríveis após a perda de Camila, para o erro catastrófico que foi Patrícia, para a dor que havia causado sem intenção às suas filhas, e ainda sentia a pontada aguda da culpa. Mas agora, essa culpa vinha acompanhada de algo mais: redenção. Ele havia errado, sim. Havia falhado terrivelmente. Mas havia reconhecido o erro. Havia lutado para consertar. Havia colocado o orgulho de lado. Havia priorizado o que realmente importava. Havia reconstruído não apenas uma família, mas a si mesmo. Em uma das sessões de acompanhamento com a doutora Helena, já quase 3 anos após aquele dia fatídico em que tudo mudara, a psicóloga fez uma avaliação final de Isabela. A menina não precisava mais de terapia regular. Havia superado o trauma. Ainda carregaria algumas marcas, como toda pessoa que passa por experiências difíceis, mas eram marcas cicatrizadas, não feridas abertas. Isabela era resiliente, equilibrada, feliz. Era tudo que uma criança de 9 anos deveria ser. A doutora Helena conversou com Rafael após a sessão e disse algo que o fez chorar. Disse que ele deveria se perdoar, que o amor não é perfeito, a paternidade não é perfeita, a vida não é perfeita. Pessoas erram, pais erram. O que define um bom pai não é nunca errar, mas ter a coragem de reconhecer o erro, a humildade de buscar ajuda e a determinação de fazer melhor. E Rafael havia feito exatamente isso. Rafael voltou para casa naquele dia com o coração mais leve do que estivera em anos. Encontrou Marina na cozinha, preparando o jantar, enquanto Gabriel dormia no carrinho ao lado dela. Isabela estava fazendo lição de casa na mesa da sala, concentrada, mas relaxada. Sofia brincava no jardim com suas bonecas, criando histórias elaboradas em voz alta. Era uma cena absolutamente comum, cotidiana, simples, e era perfeita. Naquela noite, após o jantar, depois que as crianças já haviam dormido, Rafael e Marina sentaram-se no jardim, sob as estrelas. Gabriel dormia tranquilamente no berço portátil ao lado deles, e o ar estava perfumado, com o cheiro das flores noturnas. Conversaram sobre tudo e nada, sobre os planos para o futuro, sobre as pequenas alegrias do dia a dia, sobre como eram gratos por tudo que tinham. Rafael segurou a mão de Marina e disse algo que vinha pensando há semanas. Disse que queria fazer mudanças ainda mais drásticas na TechVision. Estava considerando vender sua participação majoritária na empresa, manter apenas uma posição consultiva e dedicar-se integralmente à família. O dinheiro não era mais uma preocupação. Tinham recursos mais do que suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida. E ele não queria mais dividir a atenção. Queria estar presente para cada jogo de futebol de Sofia, para cada apresentação escolar de Isabela, para cada marco de desenvolvimento de Gabriel. Queria construir memórias, não fortunas. Marina escutou e sorriu. Disse que apoiaria qualquer decisão que ele tomasse, mas lembrou que ele não precisava escolher entre extremos. Poderia encontrar um equilíbrio. Poderia continuar envolvido com a empresa que construiu, mas em um ritmo que permitisse estar presente. Não precisava ser tudo ou nada. Rafael pensou sobre isso e percebeu que ela tinha razão. Como sempre. Nos meses seguintes, Rafael implementou mudanças significativas na estrutura da TechVision. Promoveu 2 vice-presidentes a co-presidentes executivos, delegou completamente as operações diárias e limitou sua própria participação a reuniões estratégicas trimestrais e decisões cruciais. Funcionou perfeitamente. A empresa continuou prosperando,
talvez até melhor do que antes, porque agora tinha liderança mais distribuída e menos dependência de uma única pessoa. Com mais tempo livre, Rafael descobriu alegrias que havia esquecido. Começou a cozinhar com Marina e as meninas nos finais de semana, transformando a cozinha em um caos divertido de farinha voando, ovos quebrados, risadas e pratos que nem sempre ficavam perfeitos, mas eram sempre feitos com amor. Começou a ler mais. Não apenas relatórios corporativos, mas livros de verdade, ficção, poesia, obras que alimentavam a alma. Começou a brincar. Realmente brincar com as crianças, deixando de lado a dignidade adulta para se jogar no chão e construir castelos de blocos com Sofia, ou jogar futebol no jardim com Isabela, ou simplesmente ficar deitado observando Gabriel descobrir suas próprias mãos. Isabela floresceu ainda mais. Aos 10 anos era uma menina brilhante, criativa, cheia de sonhos. Queria ser arquiteta, como a mãe biológica que nunca conhecera, mas sobre quem Rafael e Marina falavam com frequência e carinho, mantendo viva a memória de Camila sem dor, apenas com amor e gratidão. Isabela tinha amigos, hobbies, paixões. Era, em todos os sentidos, uma criança saudável e feliz. Sofia, aos 7 anos, era pura energia criativa. Adorava artes, passava horas desenhando, pintando, criando. Seu quarto era um ateliê improvisado, com paredes cobertas de suas obras. Era extrovertida, fazia amigos facilmente, via magia em tudo. E ainda era extremamente protetora com Gabriel, mesmo que o irmãozinho agora já caminhasse e começasse a falar, não precisando tanto de proteção. Gabriel, aproximando-se dos 2 anos, era um menino curioso e alegre. Adorava seguir as irmãs por toda parte, tentando imitar tudo o que faziam. Tinha o sorriso fácil de Marina e a determinação obstinada de Rafael. Era amado incondicionalmente pelas irmãs, que disputavam sua atenção de forma adorável. A casa em Pinheiros havia se tornado exatamente o lar que Rafael imaginara. As paredes guardavam memórias felizes, o jardim testemunhava tardes de sol e brincadeiras. A cozinha via jantares em família cheios de conversas e risadas. Os quartos abrigavam sonhos tranquilos. Não havia mais sombras, não havia mais medo, não havia mais dor. Uma tarde de sábado, quase 4 anos após aquela revelação traumática que mudara tudo, Rafael estava no jardim empurrando Gabriel no balanço, enquanto observava Isabela e Sofia brincarem de pega-pega. Marina saiu da casa com uma bandeja de limonada e biscoitos caseiros e se juntou a eles. Sentaram-se no banco sob a jabuticabeira, com Gabriel no colo de Marina, e simplesmente observaram as meninas brincarem. Foi naquele momento, naquela cena absolutamente ordinária, que absolutamente extraordinária, que Rafael teve uma epifania. Sucesso não era o que ele pensava que fosse. Não eram os bilhões que acumulara, não eram os prêmios que recebera, não era o império que construíra. Sucesso era aquilo. Era ver suas filhas rindo sem medo. Era sentar ao lado da mulher que amava sob uma árvore que eles mesmos plantaram. Era saber que quando suas crianças fossem dormir naquela noite, dormiriam seguras, amadas, felizes. Era ter transformado ruína em reconstrução, dor em cura, trauma em força. Rafael olhou para Marina e viu em seus olhos o reflexo do mesmo pensamento. Eles haviam conseguido. Não de forma perfeita, não sem cicatrizes, mas haviam conseguido. Haviam pego uma família despedaçada e a recompuseram com amor, paciência, humildade e dedicação incansável. E agora, olhando para as 3 crianças que eram o centro de seu universo, Rafael sabia que cada erro, cada noite insone, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada, tudo tinha valido a pena. Isabela correu até eles, suada e ofegante, pedindo água. Rafael entregou um copo de limonada e ela bebeu rapidamente. Depois se jogou no colo do pai, mesmo sendo grande demais para isso. Rafael a abraçou forte, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou que a amava. Isabela retribuiu o abraço e disse algo que fez o coração de Rafael transbordar. Eu também te amo, pai. E obrigada, obrigada. Por quê? Rafael perguntou.
Isabela olhou para ele com aqueles olhos sábios demais para sua idade e respondeu: Obrigada por não desistir de nós, por nos salvar, por nos dar uma família de verdade. Rafael não conseguiu falar. A emoção bloqueou sua voz. Apenas apertou mais forte o abraço, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Sofia, sempre competitiva com a irmã, correu até eles e se jogou por cima de Isabela, transformando o abraço em uma pilha humana de risadas e membros entrelaçados. Gabriel, não querendo ficar de fora, também entrou na brincadeira, gritando animadamente. Marina juntou-se ao abraço coletivo, e ali, naquele jardim sob o sol da tarde, a família Almeida Carvalho se abraçou com toda a força do amor que os unia. À noite, após colocar as 3 crianças para dormir, cada uma em seus próprios quartos agora, Rafael ficou alguns minutos na porta do quarto de Isabela, apenas observando-a dormir. Lembrou-se da menina assustada que ela fora, da criança que assumia culpas que não eram suas, que carregava o peso de responsabilidades impossíveis, e olhou para a criança que era agora, confiante, equilibrada, feliz. A transformação era um milagre construído dia após dia com amor e dedicação. Foi ao quarto de Sofia, que dormia abraçada a uma dúzia de bichos de pelúcia, e sorriu. Aquela menina que chorara tanto, que demonstrara tanto medo, agora dormia tranquila, cercada pelos objetos que amava. Foi ao quarto de Gabriel, que dormia de braços abertos, completamente relaxado, completamente seguro. Aquele menino nunca saberia o que era crescer com medo, nunca saberia o que era não confiar nos pais. Cresceria em um lar cheio de amor, e isso era o maior presente que Rafael poderia dar a ele. Voltou para o quarto que dividia com Marina e a encontrou já deitada, lendo um livro. Ela olhou para ele e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Rafael acelerar. Ele se deitou ao lado dela e ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a presença um do outro. Rafael quebrou o silêncio e disse algo que vinha pensando há algum tempo. Disse que queria renovar os votos de casamento. Não porque houvesse algo errado, mas porque queria celebrar tudo que haviam construído juntos. Queria, com as 3 crianças presentes, reafirmar seu compromisso não apenas um com o outro, mas com a família que formavam. Marina amou a ideia imediatamente. Começaram a planejar ali mesmo, animados como adolescentes, imaginando cada detalhe da cerimônia. A renovação de votos aconteceu 6 meses depois, em uma tarde de outono, quando as árvores do jardim estavam douradas e o ar tinha aquele frescor característico da estação. Foi ainda mais íntima que o casamento original, apenas a família imediata e alguns poucos amigos muito próximos. Isabela leu um poema que escrevera especialmente para a ocasião sobre família, amor e recomeços. Sofia cantou uma canção que aprendera na escola, com voz clara e confiante. Gabriel, agora com quase 3 anos, simplesmente correu entre os convidados, distribuindo pétalas de flores e risadas. Durante os votos, Rafael não apenas prometeu amar Marina para sempre, mas também fez promessas públicas para suas 3 filhas. Prometeu ser o pai presente que deveria ter sido desde o início. Prometeu protegê-las sempre. Prometeu criar um lar onde elas sempre se sentissem seguras, amadas, valorizadas. Prometeu que jamais colocaria qualquer coisa acima do bem-estar delas. E prometeu que sempre, sempre as escutaria. Marina fez promessas semelhantes. Prometeu amar as 3 crianças como se todas tivessem vindo de seu próprio ventre. Prometeu honrar a memória de Camila, garantindo que Isabela e Sofia sempre soubessem da mãe extraordinária que tiveram. Prometeu ser a melhor mãe que pudesse ser, não perfeita, mas presente, dedicada, amorosa. Não houve um olho seco entre os presentes. A doutora Helena, que estava lá testemunhando a culminação de anos de trabalho árduo, chorou abertamente. Dona Lúcia, que vira toda a jornada desde o início, precisou se sentar para controlar a emoção. Até alguns dos amigos de Rafael que não sabiam, toda a história sentiram o peso emocional do momento. Após a cerimônia, houve um almoço descontraído no jardim. As crianças brincaram, os adultos conversaram,
O sol filtrou através das folhas douradas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Era perfeito na sua imperfeição, lindo na sua simplicidade, profundamente significativo na sua normalidade. Rafael observava tudo de um canto do jardim, com Gabriel dormindo em seus braços e um sorriso permanente no rosto. Marina aproximou-se e encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por alguns minutos, apenas observando Isabela e Sofia brincarem com os filhos dos amigos, ouvindo as risadas, sentindo a brisa suave da tarde. Marina sussurrou uma pergunta. Você é feliz? Rafael olhou para ela, olhou para o jardim cheio de vida, olhou para Gabriel dormindo tranquilo em seus braços, olhou para suas duas filhas mais velhas radiantes de alegria e respondeu com absoluta certeza, mais do que jamais imaginei ser possível. E era verdade. Anos atrás, quando tudo desmoronara, quando descobrira a extensão do mal que permitira que acontecesse sob seu teto, Rafael achava que jamais conseguiria se perdoar, jamais conseguiria reconstruir. Achava que tinha destruído irreparavelmente o futuro de suas filhas. Mas estava errado. Com ajuda, com dedicação, com amor incondicional, com a parceira certa ao lado, ele havia conseguido não apenas consertar o que quebrou, mas construir algo ainda mais forte, mais verdadeiro, mais bonito. A jornada não fora fácil. Houvera noites de choro, dias de dúvida, momentos de desespero. Houvera recaídas, retrocessos, desafios inesperados. A cura não é linear, o trauma deixa marcas, o caminho da redenção é árduo. Mas cada passo dado valera a pena. Cada lágrima derramada trouxera eventual alívio. Cada momento difícil fortalecera a família. Rafael aprendera lições fundamentais ao longo daqueles anos. Aprendera que presença vale mais que presentes. Que tempo vale mais que dinheiro. Que escutar vale mais que resolver. Que admitir erros vale mais que manter o orgulho. Que amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Que família não é definida apenas por sangue, mas por escolha diária de estar presente, de cuidar, de amar. Aprendera também sobre sinais de alerta, sobre a importância de confiar nos instintos, sobre nunca ignorar mudanças comportamentais em crianças. Aprendera que conforto material não substitui segurança emocional. Que estrutura sem afeto é prisão. Que disciplina sem amor é abuso. Aprendera a diferenciar entre alguém que genuinamente ama suas filhas e alguém que apenas tolera sua existência. E mais importante, aprendera que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Nunca é tarde demais para priorizar o que realmente importa. Ele havia errado terrivelmente, mas reconhecera o erro e lutara para consertar. E no final, aquilo que parecia ser o fim, o momento mais escuro, revelou-se o começo de algo infinitamente melhor. Os anos seguintes transcorreram em doce normalidade. Isabela cresceu e tornou-se uma adolescente brilhante, mantendo a promessa de seguir os passos da mãe biológica e estudar arquitetura. Sofia desenvolveu sua paixão pelas artes e sonhava em ser ilustradora de livros infantis. Gabriel crescia rápido, curioso sobre tudo, adorado pelas irmãs mais velhas que disputavam quem seria a influência mais importante em sua vida. Rafael manteve sua promessa de estar presente. Nunca perdeu uma apresentação escolar, um jogo importante, uma conversa necessária. Estava lá quando Isabela teve seu primeiro desgosto amoroso. Estava lá quando Sofia ganhou o primeiro prêmio de desenho. Estava lá para cada marco de desenvolvimento de Gabriel. E Marina estava sempre ao lado dele, uma parceria equilibrada e amorosa. A casa em Pinheiros testemunhou incontáveis jantares em família, festas de aniversário barulhentas, manhãs de domingo preguiçosas, noites de filme com pipoca, discussões adolescentes, reconciliações emocionadas, risadas até doer a barriga, algumas lágrimas inevitáveis e um amor constante e inabalável que permeava cada cômodo. Dona Lúcia eventualmente se aposentou, mas continuou visitando a família regularmente, incapaz de se afastar completamente das crianças que ajudara a criar. Rosana também permaneceu próxima, tornando-se praticamente parte da família estendida. A doutora Helena,
Acompanhou o desenvolvimento das crianças mesmo depois que a terapia formal terminou, sempre interessada em ver o progresso daquela família que representava uma das histórias de recuperação mais impressionantes de sua carreira. Patrícia nunca mais apareceu. Desaparecera completamente da vida deles, exatamente como deveria ser. Rafael ocasionalmente pensava nela, não com raiva, mas com uma espécie de pena distante. Ela perdera a oportunidade de fazer parte de algo lindo. Escolhera a crueldade quando poderia ter escolhido o amor. Suas escolhas a definiram e as consequências foram dela para carregar. Camila, a primeira esposa de Rafael, a mãe biológica de Isabela e Sofia, nunca foi esquecida. Sua foto permanecia na sala de estar e frequentemente a família compartilhava histórias sobre ela. Marina nunca sentiu ciúmes ou desconforto com isso. Entendia que Camila fora fundamental na formação daquela família, que seu amor deixara marcas indeléveis em Rafael e nas meninas. Havia espaço para honrar o passado enquanto se construía o futuro. Em uma noite particularmente especial, quando Isabela completou 16 anos, Rafael fez algo que vinha planejando há tempos. Durante o jantar de aniversário, entregou a ela uma carta que Camila havia escrito pouco antes de partir. Era uma carta para ser lida quando Isabela estivesse mais velha, cheia de conselhos maternos, expressões de amor, esperanças para o futuro. Rafael havia guardado aquela carta por anos, esperando o momento certo. Isabela leu em voz alta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas voz firme. Camila falava sobre sonhos, sobre coragem, sobre nunca desistir de si mesma. Falava sobre o amor que sentia por suas duas filhas e terminava dizendo que, não importava o que acontecesse, ela sempre estaria presente, não fisicamente, mas em cada escolha que Isabela fizesse, em cada vitória, em cada desafio superado. Dizia para cuidar da irmã mais nova, para ser forte, mas também vulnerável, para amar intensamente, mas com sabedoria. Quando Isabela terminou de ler, todos na mesa estavam chorando. Sofia abraçou a irmã com força. Gabriel, agora com 10 anos e já entendendo a profundidade do momento, segurou a mão de Isabela do outro lado. Marina e Rafael se entreolharam com aquele entendimento profundo que só anos de parceria verdadeira trazem. Aquela família, construída sobre perdas e renascimentos, sobre erros e redenções, sobre dor e cura, era a prova viva de que o amor pode superar qualquer coisa. Rafael levantou-se, pediu a atenção de todos e fez um brinde. Não apenas para Isabela e seu aniversário, mas para toda a família. Brindou as segundas chances, aos recomeços, a coragem de admitir erros e a determinação de fazer melhor. Brindou a Marina, que entrara em suas vidas como uma profissional e se tornara o coração da família. Brindou a Isabela, que superara traumas inimagináveis e emergia como uma jovem forte e compassiva. Brindou a Sofia, cuja resiliência e alegria eram inspirações constantes. Brindou a Gabriel, que representava o futuro e todas as possibilidades ainda por vir. E brindou a Camila, que mesmo ausente, permanecia presente em espírito. Todos ergueram seus copos, entrelaçaram braços e fizeram um brinde coletivo à família, ao amor, à vida. E naquele momento, naquela casa em Pinheiros que testemunhara tantas transformações, cercados pelas pessoas que mais amavam no mundo, Rafael e Marina souberam que tinham conseguido o impossível. Tinham criado um lar verdadeiro, um lugar de segurança, aceitação, amor incondicional, um lugar onde erros podiam ser admitidos e perdoados, onde dores podiam ser curadas, onde cada pessoa era valorizada exatamente como era. Os anos continuaram passando, como sempre passam, trazendo mudanças inevitáveis. Isabela eventualmente saiu para a faculdade, mas continuou próxima, visitando frequentemente, sempre sentindo que tinha um lar para onde voltar. Sofia seguiu seu caminho artístico com paixão e talento. Gabriel cresceu rodeado por duas irmãs protetoras e pais dedicados, tornando-se um jovem equilibrado e gentil. A casa em Pinheiros envelheceu graciosamente, suas paredes guardando décadas de memórias felizes. O jardim cresceu e se expandiu,
com Rafael e Marina plantando uma nova árvore para cada marco importante da família. Rafael nunca voltou ao ritmo frenético de trabalho de antes. Descobriu que sucesso verdadeiro não se mede em conquistas profissionais, mas em relacionamentos cultivados, em amor compartilhado, em vidas positivamente impactadas. Marina continuou sendo o pilar de força e amor da família, a pessoa que mantinha todos unidos, que lembrava a todos da importância de estar presente, de escutar, de amar sem condições. Sua decisão, anos atrás, de aceitar o desafio de cuidar de 2 crianças traumatizadas e um pai perdido, transformara não apenas a vida deles, mas a dela própria. Encontrara propósito, amor, família. E assim, ao longo dos anos, aquela família que fora despedaçada e reconstruída tornou-se um testemunho vivo de que nenhum erro é grande demais para ser corrigido. Nenhum trauma é profundo demais para ser curado. Nenhuma situação é desesperadora demais para ser transformada. Com amor, dedicação, humildade e, sobretudo, presença, milagres acontecem. Famílias se reconstroem. Feridas cicatrizam. A esperança renasce. Rafael, já entrando nos 60 anos, frequentemente se sentava no mesmo banco do jardim onde passara incontáveis tardes e refletia sobre a jornada. De um executivo perdido e desesperado, tornara-se um pai presente e realizado. De um homem que quase destruiu suas filhas por negligência, tornara-se alguém que as ajudou a se tornarem mulheres fortes e felizes. De um coração fechado pela dor e pela culpa, tornara-se um coração aberto ao amor, à vulnerabilidade, à gratidão. E quando olhava para Marina, ainda tão linda quanto no dia em que a conhecera, quando via suas filhas crescidas, mas ainda visitando regularmente, quando brincava com os eventuais netos que viriam, quando sentia o calor do sol no rosto e ouvia os pássaros cantando nas árvores que eles mesmos plantaram, Rafael sabia. Sabia que encontrara o que realmente importa. Não no topo de um império corporativo, mas no chão de um jardim, cercado pelos que ama e pelos que o amam. A história de Rafael Almeida não é uma história de perfeição. É uma história de falhas, de erros terríveis, de consequências dolorosas. Mas é também uma história de redenção, de segundas chances aproveitadas, de amor que supera tudo. É uma história que prova que nunca é tarde demais para fazer a escolha certa, para priorizar o que importa, para construir o que foi destruído. E, acima de tudo, é uma história sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Não o amor romântico de contos de fada, mas o amor real, imperfeito, que se manifesta em presença diária, em escolhas consistentes, em dedicação inabalável. O amor que não desiste, não importa quão difícil seja o caminho. O amor que cura, que reconstrói, que redime. Aquela família, formada por partes quebradas que se uniram para criar algo mais forte do que a soma de suas partes, é a prova de que milagres existem. Não milagres divinos que caem do céu, mas milagres humanos construídos dia após dia com trabalho árduo, paciência infinita e, sobretudo, amor incondicional. E enquanto o sol se põe sobre a casa em pinheiros, iluminando o jardim com tons dourados, enquanto risadas ecoam das janelas abertas, enquanto uma família se reúne para mais um jantar juntos, a história de Rafael, Marina, Isabela, Sofia e Gabriel continua. Não como uma história com fim definitivo, mas como uma jornada contínua de amor, crescimento e gratidão pela segunda chance que a vida lhes deu. Uma segunda chance que não desperdiçaram. Uma segunda chance que transformaram em uma vida plena, significativa, profundamente feliz. Uma segunda chance que prova, para qualquer um que precise ouvir, que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para fazer melhor. Nunca é tarde demais para escolher o amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina, Isabela, Sofia e Gabriel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, redenção e amor verdadeiro, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história
E conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Rafael ao tirar as meninas daquela situação? Foi a chegada de Marina trazendo esperança? Foi a transformação das crianças? Queremos saber o que você sentiu. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeço. A vida pode nos quebrar, mas também pode nos reconstruir mais fortes. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até breve.